Maravilha, então, bora retomar aí as nossas atividades. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a linguagem Java, entendendo como que as coisas funcionam. Na aula passada, a gente falou de vários operadores, e é importante entender precedência dos operadores para que a gente possa obter resultados realmente corretos, para que a gente possa fazer cálculos certos, para que a gente não tenha nada de surpresinha, né? Gerar um cálculo errado pode causar prejuízo financeiro, né? Ou se não, até se você estiver fazendo sistemas que se comunicam com alguma coisa, você pode gerar predições erradas, você pode não colocar a quantidade correta de algum líquido num sistema de invase. Então, a gente precisa fazer cálculos corretos. E, para isso, é importante a gente lembrar e entender a precedência dos operadores. Né? No caso específico da linguagem Java, ela segue similar à matemática, mas só que a gente tem muito mais operadores. Né? Então, como a gente tem mais uma pá de operadores, a gente tem que entender como que eles ocorrem e aí a gente entendendo como que eles ocorrem, fica mais simples, né? Então a gente sempre tem que lembrar que o parênteses muda a precedência de execução. Então, os parênteses mais internos são executados primeiro do que os mais externos. Você resolve de dentro para fora. Isso daí é similar na matemática, como eu falei para vocês. Na matemática a gente tem o parênteses, o colchetes e as chaves. Para a gente na computação cada um desses tem significado diferente para coisas diferentes, né? E aí o colchete é utilizado para denotação de arrays e de índice de arrays. As chaves são blocos, né? Então a gente tem que ter esse tipo de noção. Não temos isso na computação. A gente usa somente parênteses. Então na computação, a gente vai usar parênteses no lugar dessas outras estruturas que a matemática comumente usa, né? Então, a gente vai resolver do parênteses mais interno para o parênteses mais externo. E aí tem os operadores de incremento e decremento pós e pré-fixados. Eles têm diferença. Então, o pós-fixado ele é executado primeiro do que o pré. Então, pós-fixado é executado primeiro que o pré-fixado. Só que o pré-fixado, ele também tem lá o operador de inversão binária e o operador de negação, no mesmo nível de execução deles. Depois, os operadores de multiplicação, divisão e resto da divisão. Então, aqui é o resto da divisão, então entra junto. Adição e subtração. Os comparadores, né, maior, menor, maior, igual, menor, igual, e o instance of. O instance of é assim mesmo, é com azinho minúsculo, tudo junto, é instância de. A gente vai ver isso aqui em orientação a objeto no semestre que vem, esse operador daqui. Comparação de igualdade e desigualdade, operador lógico e, ou exclusivo, ou burros, e os inteligentes, e inteligente e ou inteligente. Então, se você tiver uma comparação lógica onde você utiliza e burro e inteligente, pode ter certeza que a comparação do e inteligente acontece primeiro. Então, isso daqui é um problema que tem que ser tratado com carinho. Uma recomendação: se não for de extrema necessidade, não misture, porque pode dar problema aí por conta da precedência. Ou usa somente burro ou usa somente inteligente. Tenta não misturar. Não que não possa, pode, mas são as dicas para evitar dores de cabeça. Depois, o operador ternário e, por último, os operadores de atribuição. Lembrando que esses caras, mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcentagem igual e o chapéuzinho igual, são os operadores de atribuição que são os concatenados, né? Os comprimidos ali, os retraídos. Então, esses caras aqui são muito úteis para diminuir escrita, mas não há necessidade de utilização. E se você vê, você tem que entender que, na verdade, é variável igual variável, e aí vem o operador que eu quero e o valor que está depois do igual. É isso daí que ele faz, né? Como a gente já mostrou. Então, é essa aqui a ordem. Não é para potência. Potência a gente usa, né? O chapéuzinho igual não é para potência. A gente usa o chapéuzinho. Muita gente acha que é elevado a, né? Uma coisa elevado a. Mas o chapéuzinho é o operador de ou exclusivo, a porta XOR. Ele é um comparador de desigualdade.
Se os números são diferentes, ele retorna true. Se os números são iguais, ele retorna falso. É isso daí. Então, é aquela tabelinha lógica, a gente tem esse operador. Ele é um caso bem raro de utilização. Eu nunca minto, não é nunca não. Eu usei ele uma vez na minha vida, mas foi um caso absurdamente único que eu precisava é, em um trabalho de PI de uma turma da FATEC. Foi a única vez que a gente precisou usar um ou exclusivo. Tirando isso, eu pessoalmente eu nunca usei um ou exclusivo, né? É uma coisa bem distinta da utilização do comum, né? É muito, muito, muito fora de contexto. Se você quiser fazer uso de potência, você vai utilizar a função POW, né? P-O-W, de power, é a contração de power da biblioteca math. É ela que faz o elevado a alguma coisa, né? Um número elevado a outro. Então você põe lá math.pow e aí você coloca um número que você quer, vírgula, a potência que você quer elevar esse número daí. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta potência, math.pow de 2,5. 2 e o 5, então é 2 elevado à quinta potência. É isso daí que a gente tem como exponenciação, né? A gente falou da precedência dos operadores, aqui está o exemplo mais bacana que eu posso falar para vocês, do uso de parênteses, né? O uso de parênteses realmente faz... É estranho, né? Fran, realmente é estranho, porque tem um monte de linguagem que tem o chapéuzinho como sendo o elevado a, mas as linguagens baseadas em C não. Eu também achei muito estranho no começo, porque eu venho de Pascal e Pascal, o chapéuzinho é potência, tem o operador de potência. Assim como porcentagem, não tenho. Eu tenho porcentagem em algumas linguagens e eu tenho mod, que é o módulo da divisão, que é o resto da divisão. Tem mod também. No Java não tem mod. Em outras linguagens, como SQL tem, PLSQL tem, Pascal Objeto, Delphi tem. É, é estranho. São os detalhes da linguagem que quebram a gente, e é por isso que a gente tem que estudar esses detalhes para a gente não ser quebrado no decorrer do caminho, né? Mas mostrando a diferença aqui da execução com os parênteses, né? Nós temos aqui uma bela de uma expressão matemática gigante, e aí você pode notar que abre parênteses 2 mais 3 vezes 4 menos, abre parênteses lá, 8 dividido por 4 mais 5 mais 3, fecha, 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 mais 1, fecha. É grande esse negócio daqui. E aí a gente tem um problema, a gente tem que seguir a execução não linearmente, né, do começo para o fim da linha, mas a gente tem que ir do parênteses mais interno para o parênteses mais externo, né? A gente vai resolvendo parte por parte. Então, a gente resolve esse cara daqui. Então, essa primeira parte a gente resolve fazendo a soma do 5 mais o 3, dá 8. E aí você tem 8 dividido por 4 mais 8. E aí você tem que lembrar que existe a precedência do operador de divisão. Então, 8 dividido por 4 dá 2, mais 8 dá 10. Então, aí você tem aqui como valor 10. É isso mesmo? Olha lá, dá 10. Então, a gente consegue 10 nesse cara daqui. Aí você tem lá 4 menos 10 dá menos 6. Então, aqui eu tenho menos 6 como resposta. E aí eu tenho, aí vai ficar 2 mais 3 vezes 6 mais 1. Então você tem que multiplicar 3 vezes menos 6, vai dar menos 18. E aí você vai somar mais 3 nisso daí. Vai dar menos 15, se eu não estou enganado. Feito aí de cabeça, deve ser isso daí, o resultado. Falando sobre um resumão dos nossos operadores, né? A gente tem lá os nossos operadores, o mais, em forma binária, ou seja, forma binária, ou seja, ele é utilizado para fazer somas, né? Ou concatenações. E a gente tem o operador mais na forma unária, que ele é aplicado sobre apenas uma variável, sobre uma coisa. Nesse caso, a gente tem um valor, operador,
outro valor. Nesse caso, eu só tenho mais aplicado sobre um valor ou uma variável. Então, aqui é a utilização unária e a utilização binária dele. A mesma coisa acontece com o operador menos, né? O menos pode ser unário ou pode ser binário. E aí, quando você tem isso daqui, você está indicando. E eu lembro, nesse caso, que o mais, ele pode ser omitido, né? Eu posso escrever somente o 3 ou o mais 3, que realmente seria o valor de um inteiro valendo 3. Quando eu faço 3 mais 4, por exemplo, é uma soma, uma operação de adição, e aí então eu tenho o resultado 7. O 3, como eu estou colocando ele de forma negativa, eu preciso explicitar o negativo. Então, esse cara representa o inteiro menos 3, né? 3 menos 4 é uma subtração, dá menos 1. A gente tem o asterisco, que é a multiplicação. Então, 2 vezes 7, 14. Temos os operadores de incremento e de decremento pré e pós fixados, né? Então, por exemplo, começando lá com x igual a 3, eu tenho lá um y recebe mais x. O mais está antes. Se está antes, eu somo primeiro. Então, o x está valendo 3, eu somo mais 1, x passa a valer 4. 4 será atribuído para y. No final, os dois estão valendo 4. E eu tenho o pós-fixado, né? Repetindo o mesmo exemplo, né? Estou lá com meu y, recebe x. Então, ele recebe o valor que está no x, ou seja, ele recebe o 3. Então, o y vai valer, depois dessa operação, 3. E após isso daí, ele vai fazer o incremento sobre o x. E o x continua valendo 4. Você pode ver que o resultado de um incremento pré ou pós-fixado é o mesmo. O que vai diferenciar é o resultado da utilização dele. A variável vai ser acrescida de 1 com o incremento, tanto faz se pós ou pré. Mas é importante lembrar que muda a utilização. Ora, você vai utilizar o valor e depois incrementar, ora, você vai incrementar e depois utilizar o valor. Então, incremento, utiliza o valor, incrementa. Então, diferença que fica. A mesma coisa acontece para o operador de decremento. Por exemplo, x igual a 3, eu tenho y igual a menos x. Então, menos, ele vai subtrair 1 do x. Logo, o x vai estar valendo 2. Então, realmente, x valendo 2. Perfeito. Só que aí, esse 2 é que vai ser atribuído para o y. Por fim, o y vale 2. Posso também pegar e fazer com o pós-fixado, né? Então, novamente o x começando em 3, y recebe x menos 1. Então, quando eu faço x menos menos, ele vai usar primeiro o valor do x. Então, ele vai atribuir 3 para o y. Olha lá, o y está com o valor que era o valor de x, 3, e depois o x é decrementado. Então, temos lá o decremento do valor de x valendo 2. A gente tem o operador de divisão. O operador de divisão é importante a gente lembrar que divisão de inteiros resulta em inteiro. Então, quando a gente divide mesmo tipo, a resposta é daquele tipo. Então, se eu estou dividindo dois números inteiros, a resposta será em inteiro. Se eu quisesse que isso aqui ficasse com uma casa decimal, eu tinha que colocar, por exemplo, um dos termos, pelo menos, como ponto flutuante. Pode ser float ou pode ser double. Pelo menos um dos termos teria que ser. Uma das soluções seria, por exemplo, 11 dividido por 5.0. Acabou. Ele já vai fazer a divisão e vai colocar a casa decimal aqui. Agora também temos ainda sobre divisão, né, o resto da divisão, que é o operador de porcentagem. E aí, quando eu faço 11 por 105, você vai ter 1. Se você utilizar a técnica que eu expliquei, lembrar que a subtração que a divisão nada mais é que subtrações sucessivas, né? Você começa com 11 menos 5. Contou uma vez, é possível. Sobrou 6. 6 menos 5, ainda é possível subtrair? É, porque 6 é maior que 5. Contei duas vezes, está aqui. Restou 1. 1 é maior que 5? Não é, então é o resto da divisão. Então foi possível dividir duas vezes e me restou 1. É assim que eu interpreto, que eu acho que é a forma mais fácil de você trabalhar e entender como que funciona o resto da divisão, a divisão e o resto da divisão, né? Os operadores de atribuição, o igual, então x igual a 5, normalmente eu evito falar que x igual a 5. Eu prefiro falar que x recebe 5. Novamente, é
é uma técnica mnemônica, né? É uma forma de falar para manter uma memória sobre qual a real função, para que vocês não caiam naquele caso de B igual exclamação B, e aí você acha que é uma comparação. E, na verdade, era uma atribuição, se vocês estão bem lembrados do que eu estou falando, né? Nos exemplos anteriores de aulas passadas, né? X recebe 5. O mais igual, né? Por exemplo, x começando com 1, x mais igual a 5, eu tenho que o x vale 6. Então, é x mais, né, igual 5. Então, ele vai somar mais 1 ao valor, ele vai somar mais esse valor a 1, né? Então, 5 mais 1, resposta 6. Se for menos igual, vai dar menos 4, ele vai subtrair 5 do 1. Se for o vezes, vai continuar 5, porque o x é 1. Se for o dividido, 1, o x vale 1, x barra igual a 5. É o resultado da divisão de 1 por 5. 1 é maior que 5? Não, então não dá para dividir, a resposta é 0, porque é uma divisão de inteiros. 1 dividido por 5, a resposta é 0, né? Se você fizer lá o porcentagem, né? Então, x% igual a 5, com o x valendo 1, a resposta é 1, porque você não pode dividir, logo restou 1. Então, 1 não pode ser dividido por 5, logo resta ele mesmo. Por isso, a resposta aqui é 1. Os operadores de comparação lógica, né? O menor, menor igual, maior, maior igual, o igual, igual e o não igual, né? Eu sempre gosto, eu não uso, dificilmente eu falo que esse cara daqui é o diferente. Eu normalmente falo que ele é não igual. Por quê? Para você lembrar que é um operador de negação, a exclamação, e um de igualdade aqui. Eu estou fazendo não igual a alguma coisa. Então, é um operador de igualdade e um operador de desigualdade. Então, eu gosto de dar esses nomes, Cristóvão, né? E eu gostaria de lembrá-los. O inverso de menor é maior igual. Lembre-se, o igual sempre vai ser para um dos lados. Se ele não está contigo aqui, ele vai estar na inversão do sinal. O oposto de menor não é maior ou igual. Isso daí é regra de conjunto, tem que lembrar isso daí. Então, o oposto de menor é o maior igual. Então, a gente tem exatamente o oposto. Então, se 5 é menor que 7 é verdadeiro, 5 maior ou igual a 7 é o falso. Então, isso aqui é exatamente um inverso do outro. Assim como o menor igual, o oposto não é maior igual. Lembre-se que o igual só pode ficar em um dos lados. O oposto é o maior. Se menor igual, o oposto é maior. Então, se 5 é menor ou igual a 7, verdadeiro, o oposto disso daqui, 5 maior ou igual a 7, é falso. A resposta lógica é isso. Se a gente fizer uma comparação lógica, né? 5 é igual a 7? 5 é igual a 7? Não, isso é falso. Então, 5 não igual a 7, 5 não igual a 7, isso aí resulta em true, verdadeiro. Nós temos ainda operações com string, né? As operações com string, a gente tem algumas possibilidades. A gente tem um método dentro da string, a string é um canivete suíço, tem um monte de funçãozinha dentro dela que a gente vai estudar mais aí para frente. Ela tem um método chamado concat, de concatenar, né? Mas eu posso utilizar, ao invés do método da string de concatenação, eu posso utilizar o operador mais. O operador mais, quando ele é utilizado com uma string, ele faz concatenação. Então, por exemplo, eu tenho a string AB e eu quero somar com a string CD. Ele não soma, ele concatena. Então, aqui eu não estou somando, eu estou concatenando. E aí vem um problema clássico, porque eu posso juntar, por exemplo, com o número. Eu poderia ter aqui AB mais 1. Número 1, não é string 1, não, número 1. O que vai resultar? AB1 em formato de string. Ele converte para string tudo que estiver sendo concatenado com ela. Então, qualquer coisa que eu queira juntar com uma string, vira string. Tudo eu vou juntando com mais, vai virando string, e ele vai juntando e transformando em uma única string. No final, a gente tem um resultado de uma única string aqui. Lembrando do operador de conversão, né, o cast, ele é o tipo para o qual eu quero converter entre parênteses antes do que vai ser convertido. Então, aqui eu tenho um valor que vai sofrer uma conversão para esse tipo.
Por exemplo, declarado aqui uma variável double D com valor 4.2, e a gente quer atribuir esse 4.2 para uma variável byte. Então, eu tenho que converter esse double para byte. Então, ou para algo que caiba dentro de byte, né? Nesse caso, só o byte que vai ser o possível aqui. Então, aqui eu estou falando que eu estou convertendo o tipo double para byte, logo, nossa resposta vai ser 4. Ele literalmente ignora isso daqui. Ele joga fora. Então, se fosse 4.9, ele não arredonda. Se você quiser fazer a arredondação, eu lembro para você, vá lá na biblioteca matemática, no Math, e vai procurar pelas funções de arredondamento. Tem várias funções que a gente pode utilizar para fazer o arredondamento do número. Ou arredondar para baixo, arredondar para cima, ignorar a fração, ser com base no 5, né? Então é valor 0, 1, 2, 3, 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, arredonda para baixo. 5, 6, 7, 8 e 9, arredonda para cima. Então, tem as funções específicas para isso dentro da biblioteca matemática, e são casos. E aí, cada caso tem que ser analisado à parte. Ah, qual que eu devo de utilizar? Bem, você deve de utilizar aquilo que deve ser cabível naquele momento. Se você estiver utilizando, por exemplo, algumas funções para fazer, por exemplo, geração de códigos de boleto para banco, a gente pode cair nessa necessidade. Tem que pegar a documentação do esquema bancário e ver qual que é o esquema de arredondamento que eles utilizam. E aí os caras utilizam, sei lá, arredondamento para cima. Se é arredondamento para cima, você tem que seguir a regra do arredondamento para cima. Você não pode truncar, você não pode fazer arredondamento para baixo, não pode ignorar a parte fracionária. Tem que seguir a regra do que lhe é proposto. Se a regra é arredondamento para baixo, utilize a regra do arredondamento para baixo. Por isso que a gente tem todas essas possibilidades. Cada local, cada técnica pode ser aplicada em uma função diferente, por isso a gente tem isso daí. E por último, o operador que eu vejo que todo mundo ama de paixão, o operador ternário, que ele é o famoso if inline, né? Que é a interrogação e o dois pontos. Só para lembrar o funcionamento, eu tenho aqui um x igual a 1, então y igual. E aí eu tenho uma comparação lógica. Se o x for maior que 0, ele vai devolver 5. Se não, ele vai devolver 10. Logo, como x vale 1, 1 é maior que 0, ele vai devolver a parte verdadeira, que fica entre a interrogação e o dois pontos. Ou seja, o y vai valer 5. E aí eu vou propor um exercício para a gente, um exercício de operadores, para a gente fazer aí as resoluções, né? Vamos brincar com o nosso exercício de operadores. O exercício de operador já tem resposta, está tudo bonitinho, mas eu gostaria de ir trabalhando com vocês. Se vocês puderem, sei lá, se tiver aí a possibilidade de anotar num papel ou num bloco de notas, para a gente ir fazendo, e aí a gente vai anotando, eu vou tentar anotar aqui também as respostas possíveis. Então, vamos começar. Quero um novo. Vou deixar aqui um bloquinho de notas para a gente poder brincar, vou dar uma ampliada para a utilização dele. E eu tenho aqui operadores. Acho que é isso mesmo. Já tem todas as respostinhas, operadores. Aí começa o nosso programinha, né? A gente tem lá o nosso programa principal, a gente vai fazer uma execução na mão, literalmente na mão. E por que que a execução na mão é importante? Para que você entenda qual que é a resposta que o teu programa vai dar. Você tem que entender que não é porque o computador faz por você que você não vai precisar pensar como que deve ser feito.
O computador, ele executa exatamente aquilo que você manda. Então, você tem que saber o que você manda. Então, só manda quem sabe. Não é quem pode, é quem sabe. Então, se você não sabe, se você não tem conhecimento sobre, você não pode mandar ele fazer, porque você vai contar com a sorte e com as possibilidades de resolução. Isso daí dá muito ruim. Então, não é algo legal que eu aconselharia para vocês. Desta forma, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Começa-se lá a execução do nosso programa principal, e aí tem a criação de duas variáveis. A variável A, valendo 10, tendo o valor 10 atribuído a ela, e a variável B, tendo o valor 20 atribuído a ela. Então, começa lá o nosso programa. Eu tenho aqui um A valendo 10, depois eu tenho um B valendo 20. Começou aí a execução do nosso programa. E aí vão vir algumas linhas que se seguem, né? Deixa eu só colocar num tamanho que eu acho que fica, dá para colocar como se fosse aqui na frente, né? As respostas. E aí vamos começar a brincadeira. Eu começo lá com a impressão de A mais B. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a resposta desta impressão? A mais B. E aí podem mandar no chat aí, vou anotar aqui as respostas para a gente começar a nossa brincadeira. A mais B, falaram 30. Perfeito. 30, joia. Alguém tem alguma discordância quanto a isso? Não? Sim? Se não, vou para o próximo. Brunão também 30, Fran 30, o Adrian 30. Perfeito, eu concordo com vocês. Parece ser 30 mesmo. Agora eu faço B porcentagem A. B porcentagem A, qual que é a resposta da impressão que a gente vai ter aqui? Zero. Alguém respondeu zero. Legal. Zero. Show. Zero. Bacana. Maravilha. Zero. E agora, prestem atenção nessa linha que segue aqui, ó. Essa linha daqui. A linha 36. Vou deixar ela em destaque aqui, ó. A linha 36. Deixa eu ver se selecionando fica e fica. A linha 36. Eu tenho A mais, abre parênteses, mais B, fecha parênteses. Qual que é o valor que eu tenho aqui? (31 ao quadrado, Áureo. Áureo, você escolhe 31 ou 21. Estão falando que é 31. 29. 29. Marcão, 29? Tá bom, vou colocar aqui, 29. Essa linha selecionada, ó, tá ligado, hein? Ó, linha selecionada. A mais, abre parênteses, mais, B, fecha parênteses. Ah, tá, a interrogação fica no W, eu manjo, eu manjo. Aí, dependendo do que aperta, sai. Agora a gente vai fazer novamente. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui. B, porcentagem A. Não tem problema não, Marcão. A gente está aqui para aprender. Então, o que vier, a gente tem que entender. A Fran disse que é zero. Aqui, a Fran disse que é zero. Fran, depois, se esses caras começarem a repetir muito a tua resposta, eu vou falar para você responder por último. O Pedrão disse que é um. Opa, a gente já tem mais uma resposta diferente. Um. O Auro respondeu que é zero. Show. Já está gerando discórdia. Por isso que eu gosto desse exemplo. É incrível como eu gosto desse exemplo.
É só para gerar discórdia, entendeu? Para causar, né, cara? Eu acho que é da hora, estamos causando. E aí eu tenho lá A mais, abre parênteses, B mais, fecha parênteses. Dá 1. Marcão bateu aí, dá 1. É 1. Show. Mais alguma resposta? O Everson, você respondeu para esse 0? 30? 30. Eu acho que era. Áureo, eu acho que aqui era. Né, eu acho que aqui não tinha sido o Marcão, acho que aqui não tinha sido, né? Aqui é 30. Alguém falou 32. Show. 32. Ó, o Brebal falou 32 também. Show. A Fran achou 31. Quero ver se esses candangos vão mudar de valor agora, Fran. Só pode sair mudando. O Everson acha que é 30, show. Já temos 3 respostas, ó, já variou mais. Marcão tá achando que é 32 de novo. Aqui, ó. Eu tô parado aqui, cara. Só espero. Putz, o Áureo vai falar 33. Diga 33, Áureo. 33, ó lá. Sandrão falou 29. Porra, cara, agora 29. Agora o negócio tá ficando Professor, bom. isso aí tá parecendo um sorteio da Telecena. Tá, é claro, cara. Vale mais que barra de ouro, isso aqui. Tô É esperando a bingo. pegadinha. Cara, aqui nunca tem pegadinha. Aqui é só coisa Imagina. certeira e direta. Que comigo não tem nada disso, não. Pô, já tem 6 respostas diferentes. Eu quero ver o que vai dar isso daqui, né? E aí, vamos lá, vamos pegar esse daqui agora, ó. Respostas para o próximo item. B porcentagem A. E agora, o que dá esse B porcentagem A? Pegadinha, olha que maldade, eu não sou assim, não. 2. Olha lá, Sandrão falou que é 2. Show. Brunão, 0. Pô, ó, 0. 2. Beleza, 2. 0. 2. Tá tendo consistência aí nas respostas, hein? Deixa eu ver se faz sentido o que está sendo respondido, né? 0, 2, 0. Agora, de 6 respostas, passou para 2. Eu acho ótimo isso. Passou para 2. Perfeito. Perfeito. 0. Tá show de bola. Agora tem um B mais igual a 5. E aí, qual o valor será impresso nessa linha? B mais igual a 5. Algumas pessoas falaram 25. 25. 25. Sandrão falou 27. 27. Fran falou 27. Ó, ó. E que a discórdia comece. Não sei, Marco. Eu só tô anotando os resultados hoje. Por enquanto, ainda não tô com capacidade de pensar, não. Gustavinho já mandou um 27. Brebal também 27. Pedrão 27. Show, tá indo. O anterior você está falando que dá 2. Não sei os valores, eu não estou calculando, não. Eu só estou anotando e vendo aqui o chat rolando. Não estou pensando ainda, não. Ainda não é momento de pensar. Tá atrasado, Marco. De boa, não tem problema, não. Sossegado. Vamos pegar então o próximo, ó. Vamos pegar aqui o próximo. A asterisco igual 3. A asterisco igual 3. O Josimar já tá falando, tô jogando a toalha já. Brunão, Áureo, 30, Pedrão também 30, show, da hora.
Fran 30, Sandro 30, Brebal 30. Áureo, 57. 57. Ah, errou a sequência. Não, de boa, de boa. Guarda o 57 aí, vai ser o próximo. O 57 é o próximo, né? Dá 27, 27. Já tá anotado ali, tem um 27. O que mais deu treta foi a oitava resposta ali, a resposta que tá na linha 8, deu 29, 30, 31, 32, 33, 34, pelo amor de Deus. Esse dá 30, 30. Pô, todo mundo achou que dá 30, da hora. Aí vamos à resposta, já tem uma resposta prévia aí, acho que foi o Áureo, né? O Áureo mandou lá o 5, 7, ó. O Áureo falou A mais B, ele disse que dava 57. 30 também, Gustavo disse que é 30. E agora, A mais B dá quanto, né? Eu imagino aí duas respostas possíveis, né? 57, 57, 57. Vamos ver se esse povo do 57 aí tá bem ou não. 57, 57. Bruno, 30 é para essa mesma? Vai para a próxima. Só para confirmar. É para essa linha selecionada A mais B? 75! 75! Pô, Auro, duas respostas aí. 30. Beleza. Dedo ruim? Não, foi dedo ruim, dedo ruim. Então deve ser 57, né? Então, se for 57, é isso daí. Já tá. Truco também, 57. Show de bola. Beleza. Fechou. Vamos ver, então, esse último. Esse último daqui, ele fala 27, Marcão. 27. Marcão disse 27. 20. Esse último, né? 27. Brebal falou. Brebal e Sandrão, 28. Marcão, 28. Ô, louco. Olha o Marco aí. Não, mas já colocaram. Ah, 28. Beleza, 28, 28, 28. Show de bola. 28. Adorei. Boa, boa, boa. Vamos executar na mão. Ah, o Auro deve ser 28. Que deve ser, Auro. Fala assim, 28. Certeza. Eu ponho o meu computador no fogo se não for. O Porque a número mão, sorteado vai ganhar um Onix 0 km, professor? com certeza. Opa, obrigado, então. Pô, vai, com certeza. Mas se Só pra errar verificar lá também, se quer vai o ter que Pix dar lá. um. Se errar, vai ter que pagar um. E agora, hein, Breval? Não, não tem como, né? Tá louco? Não vamos brincar com isso, não. Bora começar aqui as nossas resoluções, né? Vamos fazer a execução desses caras. Esse cara daqui, ele tem o A mais o B. Então, o A, nesse momento, ele tá valendo quanto? Tá valendo 10. Mais o B tá valendo quanto? O B tá valendo 20. Então, ele tá valendo 20 aqui. Então, eu vou deixar aqui, nesse momento, isso aqui ainda continua verdade e isso daqui continua verdade. Quanto que é isso daqui, né? A mais B, 30. Pô, show de bola, essa aqui tá fácil. Aí vem essa daqui, a gente fala B porcentagem A. Quando eu falo B porcentagem A, eu estou falando o valor do B, que é 20, porcentagem, o valor do A. O que é esse, né? É 20 porcentagem 10. É o resto da divisão de 20 por 10. Então, 20 dividido por 10 dá 2, 2 vezes 10 dá 20, subtrai de 20 o 20 da multiplicação que a gente acabou de fazer, vai dar 0 como resposta. Então, dá 0. Também é uma coisa interessante. O resto da divisão diz que um número é divisível por outro, né? Então, o 20 é divisível por 10, dá uma divisão exata, né? Então, é uma outra coisa legal que a gente pode perceber aqui. Então, resposta realmente é 0 aqui. Aí vem um que eu quero discutir com vocês. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Porque você faz A,
aí tem mais, e aí tem um parênteses. E a gente tem um mais, e o valor do B era 20, né? Estou colocando já aqui o 20 como valor para a gente. O parênteses muda a ordem de execução das coisas? Muda a ordem de execução das coisas. É isso daí que diz lá a teoria. Se eu fizer mais 20, ele vai incrementar 1 no 20. É isso? Então, se ele incrementa 1 no 20, esse cara daqui passa a valer 21. Vai primeiro incrementa, né? O mais está antes, ele incrementa. Então, o 20 agora está valendo 21. Né? O B, que valia 20, agora está valendo 21. Então, isso daqui a gente tem que vai ser o valor do A. Eu já vou substituir aqui também, né? O A estava valendo 10. Então, vai ficar 10 mais 21, que vai ser igual a 31. Correto? 31. Então, deve ser algo similar a isso daqui. E aí, eu venho e faço isso daqui. B porcentagem A. O que eu coloco aqui? Qual que é o valor que está em B? O valor que está em B é 21. Então, aqui é 21. Porcentagem. E o valor que está em A ainda continua sendo 10. Porcentagem 10. 21 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. 21 menos esse 20 vai restar 1. Ou eu faço o esquema de subtração sucessiva, né? 21 menos 10 dá 11. 11 menos 10 dá 1. 1 não dá para ser subtraído mais 10 dele. Então, a resposta disso daqui é 1. Correto? Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer, fique à vontade. Vem agora esse momento daqui, né? A gente tem 10. Que eu tinha apertado o insert, pronto, 10. Entre parênteses, 21, que é o valor do B, mais, e aí fecha parênteses. Agora vai ser 10 mais, e aí a pergunta de R$1 milhão. Quanto é aqui? Qual é o valor que vem aqui na interrogação? 21 ou 22? Após a execução do mais B ou do B vai virar realmente 21. 22, né? Aqui a gente sabe que isso aqui vai virar 22. Então, esse cara daqui vai virar 22. Então, virou 22. Foi lá para 22. Vai estar, depois dessa linha ser executada, vai ser 22. Mas qual que é o valor que eu uso aqui na interrogação? 21. Carol, 21. Áureo, 22. Alguém poderia me explicar por que acha que é 21 e por que acha que é 22? Só uma explicação básica. Quem quiser pode falar. Fala aí, Josimar. Por favor, meu querido. Professor, eu acho que vai ser 21, porque esse mais só vai executar depois da conta. O B na próxima ele vai estar aumentado, mas ainda nessa linha ainda não. Exatamente isso. Então, a resposta correta, ali na interrogação, a gente vai ter ainda o valor do B. Então, a gente vai usar o valor do B, ou seja, a gente vai utilizar aqui nesse momento o 21. Por quê? Porque ele é pós-fixado. É depois que eu uso o valor. E o parênteses? O parênteses não vai funcionar aqui para nada, não. Aqui não vai modificar nada no parênteses. Sobre o operador unário, ele não faz diferença, né? Colocar um número entre parênteses mais outro número entre parênteses não faz diferença nenhuma. Então, não tem modificação da execução com operadores unários. O operador mais, menos e o incremento e decremento, eles são unários, eles são aplicados a uma coisa somente, né? Então, tem que lembrar isso. Então, só depois que ele vai acrescentar. Então, realmente, vai ser 22 depois dessa linha, mas eu vou usar o valor 21. Logo, essa resposta vai ser 31. Professor. Diga. Fale-me. Professor, em questão da linha, ou se eu tivesse mais uma variável B na mesma linha, ele vai ser 22 ou vai ser 21 mesmo?
vai ser 22. Ele muda. Perfeito. Literalmente, ele mudou o valor da variável. E é na ordem, né? Ele vai mudando. Aí você vai ter que pegar lá na ordem. E aí entendi. Então não é a linha, realmente a ordem da variável, né? Foi Nesse utilizada caso, a variável, a próxima vez que for usar, ela vai ser perfeito, professor. Eu tenho um exemplinho depois, você vai ver. Vou dar até risadinha maligna. Viu? Risada maligna depois. Vai ter um exemplo bacana depois. Vai ser legal. Eu curto o exemplo. Eu já tive prova de concurso que caiu isso daí, cara. Então é trabalhoso, mas é interessante como funciona. E agora, quando eu tenho B porcentagem A, o valor do B é 22. Porcentagem, o valor do A continua sendo 10. Logo, nós temos como resposta 2, né? Você subtrai 10, vai ficar 12, subtrai 10 novamente, fica 2, então o resto da divisão é 2. Ficou 2 como resposta. E aí eu venho aqui e faço isso, né? B mais igual a 5. Quando eu falo B mais igual a 5, é a mesma coisa que falar B recebe o valor de B mais 5, que seria a mesma coisa que falar agora que o B vai estar valendo 22 mais 5, que vai ser, então, a resposta 27. Então, aqui vai dar 27 como resposta. E olha só que interessante. Isso daqui é um operador de atribuição. Logo, nós tivemos este valor alterado para 27. Foi modificado o valor aqui. Ao executar a linha de baixo, nós temos também o A asterisco igual a 3, que é A que recebe o A vezes o 3. Que a gente vai ter aqui como resposta, o A vale 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. Maravilha. E aí, esse cara daqui, ó, operador de atribuição, vai receber como 30 aqui. Logo, a gente tem um valor 30. E aí, quando eu imprimo, né, A mais B, eu estou pegando o A, que vale 30, então a gente vai colocar aqui 30, mais o B está valendo quanto agora? 27. Então, 27. Logo, essa soma daqui dá 57. Perfeito, todos aqueles que acharam 57. E aqueles que não acharam, não se preocupe, isso aqui não é tão simplório. Todo mundo acha que é muito facinho, mas não é, não. É bem pegadinho também. Aqui a gente tem um A menos igual a 2, então tem o A que recebe o valor do A menos 2. Logo, isso daqui vai ser o valor do A. Qual que é o valor atual do A? 30. Menos 2, nós temos como resposta 28. Então, são as respostas que a gente tem aqui. Como o meu toque é algo que me incomoda muito, eu vou alinhar essas bagaças daqui para que eu não fique desesperadamente tenso por conta desse negócio, tá tudo desalinhado. Show! Vamos conferir nossas respostas, né? As nossas respostas, olha lá. Teve um 30, legal, ó, esse aqui, show. 0, show, legal. Teve aqui, ó, 31. Opa, 29 aqui deu ruim. Não era 29. E aí depois a gente tem como resposta 1. Opa, o 0 aqui estava errado, ó. Resposta 1. E aí depois foi trocentas milhões de respostas, né? 29 estava errado, 30 estava errado, 32 estava errado, 33 errado, 34 errado, e qualquer outro valor, 35, 36 estava errado. O que era certo era o 31 de resposta aqui. Aí a gente tem como resposta certa o 2, depois a gente tem como resposta certa o 27, acertaram, todos acertaram 30, show. Aqui teve uma grande maioria que foi aqui no 57, né? Opa, no 57. E por último, a gente teve 28. Como eu disse, parece ser muito simples, mas não é tão simples assim, esses esquemas de operadores. Eles pegam e pegam bem. A melhor forma é treinando. Não existe outra forma melhor de aprender. Não é porque você ouviu eu falando que você está sabendo. Você tem que treinar, tem que colocar vários operadores
E sai fazendo o cálculo na mão, e por isso que eu falo, é interessante fazer o cálculo na mão, porque os prints vão mostrar a resposta para você, mas você tem que entender o que aconteceu em cada momento, e cada momento tem que ser entendido para que você saiba qual que é o valor que a variável vai estar valendo, linha após linha, para você poder utilizar corretamente ali na frente, senão não vai dar certo, tem que testar. Só que esse exercício não para aqui, né? Eu coloquei aqui alguns ifs. Sei que a gente não viu a estrutura de decisão ainda, né? O desvio condicional. Então, aqui um if é um se, né? E aí eu tenho uns testes lógicos, porque era a única forma de eu implementar teste lógico aqui. Senão eu teria que fazer operador ternário, e aí eu não quis usar tanto operador ternário agora. O foco é, se isso daqui for verdade, ocorre essa impressão. Se 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 for verdade isso aqui, ocorre essa e assim por diante. Vamos começar agora aqui, né, as nossas brincadeiras. Por fim, a gente teve como resposta o A 30 e o B 27. E aí a gente começa. B maior que 26? Sim, 27 é maior que 26. Logo, isso daqui será impresso. Então, eu vou fazer aqui uma marquinha. Ó, ok, será impresso. O A é diferente ou não igual a 28? Sim, porque o A foi multiplicado por 3, é 30, né? E aí a gente teve subtração do A? Não. É 28, desculpa, gente, eu não atualizei, né? Sabia que tinha alguma coisa que faltava aqui. 28. Só anotar aqui para a gente... A igual a 28 e B igual a 27. A igual a 28, B igual a 27. Aí a gente pode continuar. Então, o B maior que 26, 27 é maior que 26, então ele imprime essa linha. O A, ele é igual a 28, então ele vai dar falso na comparação de desigualdade, porque eles são iguais e não diferentes. Logo, isso daqui não será impresso. Aí aqui vem um A porcentagem 7 é igual a 0. O A é divisível por 7, 28 é divisível por 7. O resto da divisão de 28 por 7 é igual a 0. 28 menos 7 vai dar 21. 21 menos 7 vai dar 14. 14 menos 7 dá 7. 7 menos 7 dá 0. Ou 28 dividido por 7, você vai ter aí 4. E aí não resta nada, uma divisão exata. Logo, o resto da divisão, sim, é igual a 0. Logo, nós temos que isso daqui será impresso. A mais B menor ou igual a 50? Então, se eu somar A mais B dá menor que 50, 28 mais 27, se somado, não vai dar menor que 50. Ele vai dar 55, então é maior. Logo, isso daqui não é verdade, assim sendo, essa linha não será impressa. E agora uma comparação lógica um pouco maior, né? A gente tem aqui A porcentagem 2 igual a 0 e B porcentagem 2 igual a 0. O que eu estou testando aqui, né? Eu estou testando se o resto da divisão por 2 é igual a 0 do A e o resto da divisão por 2 é igual a 0 no B. Beleza. Mas tem mais, tem uma outra coisa que a gente está testando aqui também, né? Estou verificando se o A é par e se o B é par. O A é par? 28 é par? 28 é par. Show. Aqui dá verdadeiro. Mas 27 é par? Não, 27 não é par, dá falso. Como eu tenho um operador lógico e inteligente, eu tenho aqui a multiplicação. 1 vezes 0 vai dar 0 como resposta. Logo, isso não será impresso, porque esse cara vai dar falso. Os dois teriam que ser par para que isso daqui fosse impresso, né? Continuando, né? A gente tem lá a concatenação de strings. A gente vai utilizar agora o operador mais, não mais como apenas adição, mas agora ele é concatenação.
E agora eu tenho uma string C, que eu coloquei o valor bom dia nela, e aí agora estou imprimindo a concatenação de bom dia mais vírgula fulano de tal, seja bem-vindo. Então, como resposta, ele deve de aparecer para a gente, bom dia, fulano de tal, seja bem-vindo. Em uma coisa só, em um texto só. O uso aqui do operador ternário. Pois não? Faltou o último if. Desculpa, eu pulei um. Verdade. Pulou. Desculpa, eu não vi. Obrigado. Aqui nós temos o A é par, o B é par, exatamente igual o de cima. Porém, a gente está mudando de E para OU, né? Esse cara daqui está testando. Se o A é par ou o B é par, ele imprime. Um dos dois é par? Sim, o A é par. Logo, ele imprime. Ele não precisa nem saber do resto, porque é um OU inteligente, né? Então, esse cara daqui, ele vai ignorar o outro termo, porque esse daqui já deu verdadeiro. Verdadeiro no OU já vai dar resposta verdadeira para a gente. Então, nesse caso, é por conta disso que a gente foi para frente. Obrigado. Agora, o operador ternário, né? O operador ternário é um if numa linha também. Seria bem similar a tudo que a gente está fazendo aqui. Agora, a resposta que eu quero saber se será impresso tanque cheio ou tanque incompleto. Se o tanque de gasolina está cheio ou ele está incompleto. Então, A mais B maior ou igual a 55, 28 mais 27 dá 55. 55 é maior ou igual a 55? Ele é igual. Se é igual, ele vai imprimir para a gente como resposta isso daqui. E isso daqui não será impresso. Se a gente compilar o nosso programa, compilando nosso programa, rodando nosso programa, a gente tem muitas respostas aqui. Vou ampliar aqui para a gente ver. Vamos ver as respostas que a gente tinha dado antes, né? Não, esse terminal daqui eu posso fechar. Opa, dedinho errado. Aqui. Vamos ver aqui o que nós temos, né? A gente já anotou alguns valores. A primeira resposta deu 30, joia, tá certo. A segunda, 0. A terceira, 31. Depois deu 1. Depois deu 31. Depois deu 2. Depois deu 27. Depois deu 30. Depois o 57. Depois o 28. Beleza, executando na mão, deu esses valores daqui mesmo. A gente disse que agora, só reduzindo aqui para a gente poder ver, né? Só um pouquinho mais para cá, olha lá. Não, quero aqui. Não. O B é maior que 26? Sim, ele imprimiu isso daqui. O A é diferente de 28, ele não imprimiu, olha lá, não tem essa linha agora. Ele tem a linha aqui, A é divisível por 7, olha lá, A é divisível por 7. Ele não imprimiu a soma é menor que 50. Ele não imprimiu ambos os valores são divisíveis por 2 ou ambos os valores são pares, não imprimiu. Mas ele imprimiu aqui, pelo menos um valor é divisível por 2. Ele imprimiu aqui. Bom dia, fulano de tal, juntou, né? A string ele juntou. E ele está falando, por último aqui, que o tanque está cheio. Então, belezinha, ele conseguiu realmente fazer todo esse resultado aqui funcionar. Tá aí a resposta. Tá no próximo slide lá da apresentação. As respostas estão aqui, que eu deixo tudo salvo, bonitinho, para que vocês possam conferir. E aqui o processo de resolução. Então, o que a gente fez em cada uma das linhas, e aqui teve os momentos de modificação desses valores, né? Continuando a nossa brincadeira, olha lá, as respostas estão aqui. Tenho algumas propostas para vocês, né? Temos aqui alguns exercícios. Escreva os valores de x nas expressões abaixo. Considere que os comandos são independentes, ou seja, sempre que eu executar, né, eu vou executar isso daqui. Quando eu estiver executando isso, o A está valendo 10, o B está valendo 20, o X está valendo 0.
Quando eu for executar essa linha, o A está valendo 10, o B está valendo 20, o X está valendo 0. Então, sempre vai ter esses valores. Eu gostaria de obter essas respostas com vocês. Para tanto, vamos fazer, então, uma anotação dessas respostas daqui. Lembrando, são comandos independentes. Toda vez que eu testar o A, né, ele vai ter 10, 20, 0. O B vai ser 10, 20, 0. Para o C, 10, 20, 0. É como se estivesse começando sempre do zero, né? Seria uma execução para cada um. Vamos fazer essas respostas daqui, vamos anotar essas respostas e ver aí a diferença, né? O que vai sair para a gente. Começando agora com a letra A. Então, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Tá aí todas as respostinhas bonitinhas para a gente poder dar. Vamos lá. Supondo, pessoal, então, que o A comece com 10, o B com 20 e o X com 0. A mais B menos A menos B, qual é a resposta? Manda aí para nós, vamos ver. Ninguém? Foram para o intervalo e me deixaram aqui sozinho? Ninguém me avisou? Brunão, salvando minha vida, Brunão. Obrigado. 0, show. Franzinha também deu 0. O Adrian 0, perfeito. Joia. E agora? Olha, a Suzy, o Marco, obrigado, obrigado. Show. E agora, vamos fazer a letra B. Supondo, então aqui, ó, vamos fazer agora para a letra B. Supondo que o A esteja valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0, X recebe mais B. vinte e um, perfeito. Pô, esse daí entrou na cabeça, show de bola. Tem a soma primeiro, incrementou. Bacana, muito bacana. 21. Isso mesmo, Antônio, 21, certo. Bruno, 21, Everson, 21. Show de bola. Muito legal, tá tendo essa percepção que tem o incremento primeiro, então já tá fluindo isso daí mais fácil, né? Gostei, gostei, gostei mesmo. Bora ver o terceiro exemplo, né? A gente tem aqui a letra C, aonde x recebe A menos menos, para o A valendo 10, o B valendo 20 e o x valendo 0. Então, A menos menos. O Everson disse que o Adrian e o Antônio disseram 9, o Everson disse 10. A Suzy disse 9, só que na próxima linha de comando, valendo 9 na próxima alocado. 10, 10. Tô bugado. Show de bola. Então a gente teve 9 como resposta e também tivemos 10 como resposta para esse daqui. Show de bola, bacana, belezinha. Vamos executar agora a letra D. Calma, Suzy, não se desespere. Agora sim você pode começar. Esse daqui já começou a ficar legal. O D talvez seja o mais complicado, né? Eu tenho lá para o A valendo 10, o B valendo 20, o X valendo 0. X recebe A mais vezes menos B. A mais vezes menos B. Para os valores A igual a 10, B igual a 20 e X igual a 0. Ficou difícil, né? Tô falando, tá aumentando a dificuldade. 200.
11 vezes 19. R$ 190. Pode ser. Eu acho que são as respostas possíveis, né? Se alguém tiver alguma resposta diferente de 11 vezes 19, 11 vezes 19 vai ser 190, 209, né? Aqui seria 209. 190, 190. Aê, Fran, hein? Pelo amor de Deus, fica pipocando de resposta, meu. Bom também, bom também. Agora vamos fazer a letra E. A letra E, para o A valendo 10, o B valendo 20, o X valendo 0, eu tenho que X recebe 31% A, né? 31% A. Então, estou vendo aqui, ó, 31 porcentagem A. Para o A valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0. 1. Show. Legal, legal. Eu também concordo. Eu acho também que deva ser isso daí. Eu também estou achando. É a mesma resposta que eu concordaria cegamente com vocês. Agora vamos fazer aqui a letra F. F de faca. Vamos fazer o F. Para o A valendo 10, o B valendo 20, o X valendo 0, eu falo para você, X mais igual a 7. Qual que é a resposta aqui? X mais igual a 7. Oito, então 7, 8, buguei. Né, Suzy? Eu vou colocar assim, buguei. 7, aí a Suzy, isso aí, Suzy. Show, legal. O Everson, bacana. Buguei, eu adoro o buguei. É natural, a gente dá umas bugadas de vez em quando, é terrível. Show de bola. Vamos ver agora a letra G. A letra G de gato. Para o A valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0, eu quero saber quanto que é X menos igual a 1. X menos igual a 1. Só para registro, estou crocante, ó, estalando todos os dedos. Ih, não deu certo essa daí. Não vale abrir lá o compilador, colocar o codigão e esperar a execução, né? Pô, aí zoou, né? E aí, gente, se eu fizer x menos igual a 1, alguma resposta? Sem respostas? Ninguém? Senhor, tem um monte de gente colocando no chat aqui. Não tá aparecendo, O senhor? meu. Não, tá atualizando, não. É, tá demorando o meu chat. Fala para mim então, Brebal, faz favor. Não é o Breval, não, é o Everson. É o Mas Everson, tem. desculpa, o Everson. Não, tá Perdão, meu tranquilo. querido. É que eu Ó, vi a bolinha perto do Brebal, aí eu achei que era ele. Eu não, tá não olhei tranquilo. direito. Tem, por enquanto, tem 3 menos 1. 3? Não. É, 3 pessoas colocou menos 1. Menos Menos 1. um. Aí tem 7, 2 pessoas colocou 7. E. E é só isso. Só essas duas respostas.
7? Né? Tinha um 6 aqui da Suzy, mas ela mudou para -1. Menos um é mais bonito. Agora surgiu aí, ó. Valeu, obrigado, Emerson. Ajudou aqui, agora surgiram as mensagens. Deu um bug aqui de lentidão no Até o Teams, tá? Tim Mandar pra mim. Ah, é o Teams que tá com preguiça de mandar as respostas para mim. É porque a gente já tá no horário de intervalo e tá falando assim, eu preciso descansar. Aguenta, Teams. Só mais um pouco, a gente já tá acabando esse exercício. Por gentileza, vamos fazer o próximo também. Para os valores de A igual a 10, B igual a 20, X igual a 0, qual que é a resposta para X igual a A mais igual a 3? Valores independentes. Cada um deve ser executado com o A valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0. Então, o X está começando valendo 0 ali, sim. É isso mesmo, Fran. Então, aquele 7... mantém ou troca? Josimar, pelo amor de Deus. Depois eu vou fazer o codigão para a gente ver. A gente faz no codigão. Troca, isso. Então eu vou trocar, hein? Ó. Tô apagando aqui. Vamos lá. Então esse daqui, o Marco falou 13. Valor 13. Marco falou que é 13. Não, Suzy. Utiliza sempre os valores 10, 20 e 0. É como se estivesse começando sempre do 0. A gente está iniciando o nosso programa com o A valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0. Aí eu faço lá e te pergunto, X igual B mais igual 3. Aí vai dar a resposta. A resposta é... Boa, Bruno. Vai dar falha na compilação. Te garanto que não. Esse aqui dá certo, cara. Esse dá certo, esse funciona. Ele é meio estranho, mas funciona. Ó, um x igual a A mais igual a 3. Lembre-se, ele tem que ir resolvendo do final da linha para o início, né? Nesse caso aqui, ele resolve mais lá na frente para ir voltando. Se assim for, quero ver a resposta, então. Enquanto isso, os dois últimos para a gente fazer um intervalinho, né? Se eu falo false e true, a resposta é? E se eu falo false ou true? Tudo de bom, Mateuzinho. Vai com Deus, fião. Qualquer dúvida, depois só me chamar, beleza? Não tem problema, não. As duas últimas, então. Se eu falo false e true, false ou true, manda false, segundo a Fran. E a outra? E a J? Bruno disse que false e true. Eu acho que vocês têm razão. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, para não ser tão maldoso com ninguém, que eu sei que todo mundo merece um descanso. Eu gosto, mas eu sei que vocês merecem um descanso. Vamos dar uma paradinha agora. Parei aqui, vou deixar do jeito que tá, nem vou descompartilhar a tela, nada. Vai ficar rodando aqui.
e aí a gente faz o intervalo, e aí depois do intervalo a gente volta e continua a resolução desse exercício daqui, e aí eu implemento o código para a gente ver se essas respostas aqui estão corretas ou não. Beleza? Show de bola, professor. Maravilha!